Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Que bom, né? Estarmos aqui novamente e para podermos continuar a estudar a palavra de Deus. Esta palavra que transforma, que salva, que cura, que liberta. É a palavra de Deus. Essa é a palavra maravilhosa do Senhor que nos traz todas as coisas de forma tão esclarecedora, né? Essa palavra que nos alegra e que alegra também o coração de Deus quando nós a estudamos. Vamos orar, vamos falar com Deus para começarmos a nossa aula. Deus, nós te somos gratos por todas as bênçãos, por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido até aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, que temos de estudarmos a Tua palavra, de nos aproximarmos do Senhor e podermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que não seja eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito a nos conduzir e que possamos, ó Deus, estar aprendendo mais uma vez com a Tua palavra. Toma a cada um irmão, a cada uma irmã, juntamente com as suas famílias, ó Deus, nas Tuas mãos, abençoando a cada um e respondendo à oração de cada um, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Continua conosco, nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos, então, hoje na lição de número 14, que tem por título Babilônia, o reinado e a ruína da cidade do anticristo. Essa lição de hoje está baseada no texto de Apocalipse, capítulo de número 17, até o capítulo de número 19, verso de número 10. Nós já passamos, né, aí da metade do livro de Apocalipse e já vimos aqui que o livro de Apocalipse, os textos de Apocalipse apontam sempre para uma mesma direção, ou seja, a volta de Cristo. Nós já vimos também que o livro de Apocalipse não pode ser estudado como um livro histórico, com começo, meio e fim, não é? Os acontecimentos descritos no livro de Apocalipse são escritos de uma forma que a gente pode entender paralela e que vão se sobrepondo. Então, a gente não consegue dizer assim, isso acontece depois disso, o que acontece depois disso. Obviamente que para escrever, João vai seguir meio que uma ordem, mas não necessariamente isso é uma ordem cronológica. Nós já vimos também, até aqui, as cartas às 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. E hoje nós vamos estudar sobre a queda da Babilônia, que precede a vinda de Cristo. A Babilônia descrita por João é uma representação. E assim como na Babilônia do Antigo Testamento, que ficou conhecida pelo seu luxo, pela sua riqueza, o materialismo, idolatria, depravação e outras coisas, essa representação vai nos trazer, digamos, a mesma visão ou sentido. E aí, quando nós falamos sobre Babilônia, né, a gente volta um pouquinho e vai ver que a Babilônia ela foi um grande império, né? Hoje ela estaria situada, vamos dizer, onde é o Iraque hoje. Mas ela foi um grande império na época dos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, propriamente dito. Daniel e seus amigos foram
escravizados, né? Viveram um bom tempo na Babilônia, quando a Babilônia invadiu, né, Israel e levou então cativo os seus moradores. E Babilônia era um lugar onde todas essas coisas, né, eram muito evidenciadas, né? Essa questão de riqueza, de luxo, idolatria, materialismo, todo tipo de depravação. Então, aqui, essa representação com relação e ser chamado de Babilônia é justamente para mostrar isto, né? Que essas coisas, então, ou quem pratica, ou quem segue, ou esse sistema que existe ainda nos nossos dias, nada mais é do que uma representação daquilo que acontecia naquela época e que é condenado por Deus. Nós não vamos ler o texto todo, obviamente, mas a gente vai ver, né, aqui algumas partes e vamos ver principalmente o que o texto nos traz e que lições podemos então tirar, né, extrair do texto propriamente dito. Nós vimos então no capítulo 12 até o 14 5 inimigos de Cristo: o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, que forma aí o grande quarteto do mal, e os homens com a marca da besta. E a partir de agora, né, já no capítulo 17, vamos ver a queda destes, só que numa ordem inversa. Então, a grande meretriz, que era lá a última na ordem que a gente tinha, agora vai ser a primeira a cair, né? E aí o texto vai nos dizer o seguinte, a partir do verso número 1 do capítulo de número 17, diz o seguinte: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. No início do capítulo 17, o anjo convoca João para ver o julgamento, né, da grande meretriz. Nós notamos então que João está no espírito, ou seja, embora ele faça descrições, essas muitas vezes são de difícil compreensão humana. Afinal de contas, ele está no espírito. E aquilo que ele vê é algo do mundo espiritual, não é? Mas ele precisa de transcrever isso que ele está vendo. E como é que ele vai transcrever aquilo? Usando uma linguagem que os seus leitores possam compreender, pelo menos de uma maneira ou de uma forma básica. Por exemplo, ele vai falar assim, 10 chifres semelhantes a leopardo, com pés de urso e outros
termos. Isso, na nossa visão e na nossa imaginação, e nessa questão humana, a gente consegue entender. Quando você fala pés de urso, você vai associar alguma coisa. Mas se ele fosse falar de uma outra maneira, a gente não conseguiria entender. Então, isso é importante a gente ressaltar aqui. É importante também a gente notar que em Apocalipse 21:9, por exemplo, João é também convocado pelo anjo para ver, agora não mais a meretriz, mas a noiva de Cristo. E a gente consegue entender aqui um pouquinho, né, ou pensar um pouquinho que Satanás está em todo o tempo, desde o início, sempre em oposição a Deus. Vemos ao longo da história um contraste, né, claro, transparente entre Deus e o diabo. Se nós pudéssemos pegar aqui esses dois textos de Apocalipse 17 e Apocalipse 21, nós veríamos muitas diferenças, conseguiríamos ver diferenças gritantes entre uma visão e a outra visão de João, não é? Mas é interessante a gente pensar justamente nessa questão de que João vai, então, a partir de transcrever, né, vai escrever toda essa visão. E aí, falando em visão, a gente vai pegar aqui agora um pouquinho sobre a visão da Babilônia, né? Babilônia já foi citada em Apocalipse 14:8 e 16:19. E em ambas as vezes, a sua queda já é decretada ou confirmada, né? Então, a gente está falando aqui de Babilônia como uma religião prostituída e que está em todo tempo e lugar, né? A gente não vai dizer que isso começou hoje ou ontem. Sempre existiu e sempre se opondo, né, à igreja verdadeira, à igreja de Cristo. A Babilônia sempre será oposição ao verdadeiro cristão, ao verdadeiro cristianismo, à igreja verdadeira de Cristo. Ela, Babilônia, é conhecida por sua riqueza, conforme a gente já leu lá no verso 4. Vestes de escarlate, adornadas de ouro e pedras preciosas e pérolas, segura em sua mão um cálice de ouro. E aí a gente consegue ver aqui uma ostentação, uma valorização exagerada das coisas materiais. Vestes suntuosas, ouro, pedras preciosas, e é isso o que a representação da Babilônia tem a oferecer. Satanás, por exemplo, no texto da tentação de Cristo, ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração. Em contraste com os ensinamentos de Cristo. É isso que a grande Babilônia dispõe, né? ou coloca, ou traz. Riquezas, luxos, banquetes suntuosos, bens materiais caríssimos, beleza e glória humana. E qual é o grande perigo disso tudo? É que as pessoas deixam ou trocam a adoração a Deus, a adoração ao Pai, a adoração a Cristo, pelo culto, pela adoração, pela veneração dessas coisas, dos bens materiais, do luxo, dos banquetes, das vestes caríssimas e suntuosas. E a gente sabe, a Bíblia vai nos falar de que nós somente devemos adorar a Deus. E é justamente esse tipo de coisa que Babilônia traz em contraste, né? Contra as coisas de Deus. A Babilônia, né? Ela é ao mesmo tempo atraente e repulsiva. Sobre as suas vestes de púrpura, né?
esconde então aí as suas abominações. E a gente sabe, não é, que isso é uma característica muito forte da ação de Satanás, não é? Quando ele se mostra muito como bonzinho, como ele não quer ser pintado como aquele ser com chifres, com tridentes, mas ele quer ser pintado como alguém, não, eu estou aqui para fazer o bem, não, eu estou aqui, não, não é bem desse jeito. E quantos têm sido enganados por isso, não é? Essa meretriz se associa tanto aos reis, como dá a beber vinho também da sua devassidão a todos quanto a ela se associam. Por ela não impor limites, atrai a muitos. Ora, quem quer ter limites? Quem quer ter regras? Não é? Isso é realmente, humanamente falando, complicado, difícil, porque todas as vezes em que regras são impostas, limites são impostos, o homem ele quer ultrapassar, ele quer vencer, ele quer chegar do outro lado. E isso não é uma coisa que seja tão fácil. E por muitas vezes esse sistema, vamos dizer assim, babilônico, não é? Vai atrair muitas pessoas justamente por isso, não é? Não tem limites, não tem nada que possa dizer que, olha, não pode ser por aí, não pode ser por ali. Se nós olharmos nos nossos dias, por exemplo, a sociedade como um todo, e aí a gente pode chamá-la de Babilônia, tenta impor para nós e colocar para nós que nós não podemos ser contra situação A, B, C, D, não é? Nós não podemos falar nada contra, que nós temos que aceitar, porque se nós não aceitarmos, nós estamos sendo pessoas que estamos julgando, que estamos fazendo acepção, que estamos discriminando as ações ou os comportamentos, e que essas pessoas, na verdade, estão olhando tão somente o quê? As suas glórias, as suas riquezas, os seus banquetes, as suas orgias e tantas outras coisas, né, que são abomináveis aos olhos do Senhor. A meretriz também, né, como falei, ela então não impõe esses limites. O seu objetivo também não necessariamente é de destruir os templos das igrejas cristãs, né, daqueles que servem verdadeiramente a Deus, mas se infiltram, né, e fazem com que a igreja veja como normal, né, algumas coisas que até então via como pecado. Nós encontramos hoje igrejas para todos os gostos. Olha, eu não quero ser certinho nisso. Não tem problema não, aqui a gente consegue te dar um alívio aí, aqui a gente não é tão radical. Poxa, mas eu tenho uma vida assim, 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 assim. Eu pratico isso, 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 isso. Não, tudo bem, vem aqui, que aqui a gente não exige que você mude, não. Aqui a gente não pede que você mude, aqui a gente não quer nada. Pode vir, pode ficar aqui com a gente aqui, que a gente não é radical não, tá? E aí, com isso, a igreja em si, ela vai se contaminando com essas coisas, se contaminando com o pecado, se contaminando com o erro, e vai se tornando, na verdade, aí, poderia dizer aqui, não sei se vou usar um termo muito correto,
mas acho que facilita, vai se tornando meio que uma congregação ou uma filial, sei lá, como é que a gente pode dizer, de Babilônia, porque passa a aceitar e a conviver com as mesmas coisas que Babilônia faz e convive e ensina, não é? Todas essas questões. Mas a igreja de Cristo, ela não deve ceder, não deve ceder. Óbvio, muitos foram os que morreram, ainda morrem e ainda morrerão por amor e por manter e por buscar se manter na verdade de Cristo, né? Nos ensinamentos que Jesus nos deixou, os ensinamentos que a Bíblia nos traz. Porque a Bíblia, ela é imutável e a Bíblia é a nossa conduta, né? É o nosso livro de conduta, é o nosso livro de procedimento, não é? De como devemos viver para agradarmos e cultuarmos tão somente a Deus. Então, tudo que sai fora do que a Bíblia nos ensina está errado. Mas hoje ainda nós estamos, inclusive, encontrando pessoas que estão se infiltrando, né? A Babilônia se infiltrando no meio da igreja e até pessoas dizendo assim, não, a Bíblia está muito ultrapassada, não vamos seguir muito isso, não. Vamos mudar aqui um pouquinho, vamos tirar um pouquinho disso aqui, vamos aliviar um pouquinho o peso, a carga, as questões, as exigências, aquilo que, poxa, foi falado há tantos anos, hoje o mundo já mudou tanto, e assim a igreja vai, na verdade, se contaminando. Mas nós somos chamados a pagar um preço. E esse preço ele pode ser pago, inclusive, com a nossa própria vida, assim como aconteceu com muitos, né, no passado. Como eu falei lá no início, a gente não está lendo o texto, mas o que a gente está falando aqui está dentro do texto e do contexto de Apocalipse. Ainda no capítulo de número 17, versos 14 e 15, vão nos dizer o seguinte: estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. A vitória é do Cordeiro e dos que com ele estão. Não existe rei ou reino, força ou poder capaz de vencer o Cordeiro de Deus. A besta se voltará contra a meretriz, está lá no verso de número 16. Aqui nós vemos uma espécie de guerra, né? A gente vai ver que a besta e a meretriz, a princípio, são aliadas, mas já no verso 16 do capítulo 17, a besta vai se voltar contra a meretriz e, como disse, a gente vai ver aqui uma espécie de guerra. A besta e os 10 reis se voltam contra a meretriz para destruí-la. As forças do mal irão, na verdade, se dividir e se destruir, não é? As forças do mal, elas vão se contrapor, se contrariar, e aí a destruição vai ser total. A soberania de Deus, porém, ela é absoluta. Não importa se a besta, se a meretriz, reis e reinos, tudo está absolutamente no controle ou sob o controle de Deus. A gente vê de que o texto vai falar, né, sobre os reis, sobre os reinos, né? O próprio anjo vai dar algumas
informações a João a respeito de quem são ou o que são, e a gente vai ver que alguns estudiosos vão dizer que esses reis são impérios que já se levantaram, outros que já caíram, e outros vão dizer que são personalidades, pessoas influentes na história da humanidade, como presidentes e outros líderes religiosos, enfim. Mas, independentemente de quem seja ou de como sejam, a verdade é de que vai existir uma hora em que eles vão se gladiarem, né? Vão brigar entre si, e vai deixar de haver harmonia, e aí então vai haver uma guerra entre eles, por conta até dessa busca toda de fama, de poder, de outras coisas mais, e isso também porque já está escrito e já está determinado por Deus que vai acontecer assim. E aí a gente vai chegar então no capítulo de número 18 de Apocalipse, onde a gente vai encontrar literalmente a descrição da queda da Babilônia, né? Como falei, Babilônia aqui não é uma cidade, mas um símbolo da rebelião humana contra Deus, né? Tudo que é voltado para essa área de luxúria, de amor e de endeusamento, glorificação das coisas materiais, do glamour, vamos dizer assim, né? Tudo isso faz parte desse sistema babilônico, vamos dizer assim. E a gente vê, né, hoje uma coisa assim muito estridente, né? Eu não queria falar, mas não tem como a gente não falar sobre isso. Quando você liga a sua televisão, e a gente daqui uns dias vai começar novamente aí, quando a gente liga a televisão, a gente vê que os programas que mostram pessoas confinadas num determinado lugar, convivendo e sendo filmadas em todo o tempo, para elas é apresentado ali liberdade para fazerem o que quiserem, apresentado ali para eles bebidas, luxo, música, diversão. Ninguém ali está trabalhando. O máximo que eles fazem é fazer uma comida ou talvez lavar uma roupa, tão somente para sua subsistência. Mas fora isso, eles não fazem nada de produtivo no sentido de fazer alguma coisa realmente boa, né? E aí ainda recebem o incentivo da bebida alcoólica, né, e da liberdade, entre aspas, que eles têm para fazerem o que tiverem na imaginação. E esses são os programas que hoje têm maior tipo de audiência. Mas por quê? Porque o homem se volta somente para os prazeres mundanos, para os prazeres da carne, para os prazeres das coisas que não são de Deus. E aí isso faz parte do sistema babilônico. Faz parte disso, porque é isso que a própria palavra de Deus está condenando, e é por isso que Babilônia vai cair. Então, como eu estava falando, o sistema religioso e econômico da Babilônia polui o mundo inteiro. Esse sistema, na verdade, ele intoxicou as pessoas do mundo inteiro, levando elas a adorarem o dinheiro, o luxo, as riquezas materiais, fazendo dessas coisas deuses para si e se prostrando diante até mesmo de outros deuses. Os homens, como diz Timóteo, 2 Timóteo 3,4, os homens se tornaram mais amantes dos prazeres do que de Deus. Os prazeres do mundo, na verdade, não podem satisfazer a alma humana, porque isso somente Deus pode fazer. Mas mesmo assim,
o homem continua buscando os prazeres do mundo para satisfazer ou tentar satisfazer a sua alma. Em todo o tempo, a Igreja de Deus deve apartar-se do mal, do modo de viver do mundo, dessa falsa religiosidade, porque quando você pergunta às pessoas, né, que praticam o pecado de maneira desenfreada, às vezes você pergunta, você crê em Deus? Ah, creio. Mas você tem compromisso com Deus? Ah, não, aí já é outra história, né? Aí já é outra coisa. Não, meu contrato, vamos dizer assim, a minha comunhão não é com Deus, mas com as coisas que me dão, entre aspas aqui, o prazer, não é? E aí a gente sabe, como já falei, que os prazeres do mundo não podem satisfazer a alma. Somente Deus pode fazer isso. E no pecado nunca existe uma verdadeira comunhão, né? Estão lá convivendo juntos e tudo mais, porém não existe a verdadeira comunhão, não existe o verdadeiro amor que vem justamente de Deus. E aí o texto ainda vai nos falar sobre uma ordem, né, para que os verdadeiros cristãos possam sair da Babilônia, possam fugir da Babilônia, possam não ficar em Babilônia. Isso significa não participar dos seus pecados, não ser enganado pelas suas tentações ou seduções. E isso nós sabemos que é difícil. Não é impossível, mas é difícil realmente, não é? Estaríamos sendo aqui levianos se disséssemos que é fácil. Não é. Não é fácil. Mas nós precisamos nos manter firmes, nos afastar de todas essas coisas. Os versos 9 e 10 do capítulo 18 diz o seguinte: os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. O juízo de Deus, ele tem tempo determinado e não é uma coisa longa, segundo o texto aqui está nos dizendo, sobre, né, se referindo à questão de uma hora. Então, Babilônia vai sofrer a sua queda, vai sim ser destruída, o mal não vai prevalecer, esse sistema babilônico que atrai tanto as pessoas, que tem levado tantas pessoas ao inferno, literalmente, ele tem o seu tempo determinado e vai sim acabar. Mas Deus ainda dá chance para que o ser humano, para que o homem consiga fugir disso. Vai ter o tempo em que não vai ter mais como, mas enquanto estamos aqui e podemos ainda, há tempo, sim, de se arrepender e de voltar-se para Deus. Né? E aí, como diz o texto, os reis da terra e os mercadores que vivem disso, todas as pessoas que vivem dessa cadeia, né, a alimentícia, vamos dizer assim, do mal, vão se entristecer, vão se lamentar quando virem a destruição desse sistema, porque ali estão as suas fontes de ganho de todas as coisas, né? Então, isso vai ter fim. E aí a gente vai ver que não só os reis da terra, mas até os mercadores, né,
conforme diz lá no verso 15, vão chorar e se lamentar, porque escolheram se aliar e servir a meretriz. É uma questão de escolha. Fizeram então dos seus bens, das suas riquezas e prazeres, os seus deuses. E aí, agora os seus deuses, entre aspas, não vão poder os aliviar ou aliviar as suas perdas, os seus problemas, as suas cargas. Verso 21 diz para nós que, assim como uma grande pedra foi lançada no mar, Babilônia também cairá para não se levantar. Depois da morte vem o juízo. E depois do juízo vem a condenação eterna. Infelizmente, existem pessoas que pensam que enquanto elas aqui estão vivendo, elas podem viver do jeito que quiserem, porque podem se arrepender numa próxima vida, numa segunda chance, só que isso não vai acontecer. Ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, o juízo de Deus vem. E existe ainda um tempo onde as pessoas possam se arrepender e fugirem e saírem de Babilônia, deixarem de participar desse sistema satânico que é o amor a todas essas coisas, não é? O endeusar a todas essas coisas. Vamos lá, vamos ver agora aqui, ainda no capítulo de número 18, que Babilônia se torna o lugar onde todas as coisas, entre aspas, boas, estarão ausentes. Versos 22 e 23 vai dizer para nós que não tem música. Lá só se vai ouvir voz de lamento e não voz dos arpistas. Não tem arte, não tem artífice, não tem cultura, não tem suprimento, os moinhos já não se movem mais. E aí, quando a gente começa a pensar, Babilônia era o mercado do mundo no passado. E agora está como um deserto. Não é? Se você olhar hoje o que é o Iraque, onde era a Babilônia, é uma cidade, é um país que, assim, não tem praticamente mais nada. Não tem luz. E aí só abrindo parênteses aqui, fazendo uma comparação, né, gente, do passado e também da figura descrita por João aqui. Não tem luz. As trevas são um símbolo do final da ira de Deus. Deus é luz. Condenação eterna é ir para as trevas eternas. E essas trevas são espessas e durarão eternamente. Não tem relação de amor, né? Não tem mais relação de amor. Não tem casamento, não tem poesia, não tem sonhos. E aí, de que adiantou tudo isso, todo esse glamour, esse luxo, toda essa riqueza, se no final não leva a lugar nenhum? E aí, agora que voltando um pouquinho, no capítulo 17, a gente viu Babilônia, né, como a grande meretriz, a religião prostituída, e que agora foi destruída. Não é? Tem o seu tempo áureo, sim, mas a sua destruição é certa. E no capítulo 18, a gente acabou de ver aqui que Babilônia é também um sistema político, né, econômico, religioso, que se associa com tudo e que substitui Deus pelo dinheiro, poder, prazer, e que agora entrou em um colapso total, né? Na verdade, o mundo que tem zombado da igreja, que tem ridicularizado a igreja, que tem seduzido os homens e perseguido a igreja, já está com a sua derrota decretada.
já está com a sua derrota decretada. E aí, a grande pergunta que fica para mim e para você é: eu e você somos um cidadão, uma cidadã da grande meretriz da Babilônia, a cidade condenada à destruição? Ou nós somos cidadãos do céu, cidadãos da Nova Jerusalém, da noiva celestial? E o que é que vai denotar isso? Como é que a gente consegue identificar de onde nós somos e que tipo de vestes nós usaremos? São as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso culto. Isso é quem vai dizer. E isso é muito fácil de ver, porque é como se fosse água e vinho. É difícil ou melhor, é fácil de você distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Mas vamos seguir aqui, gente. Vamos seguir para a gente poder caminhar aqui, então, já para o final. A gente chega, então, no capítulo 19. Apenas os 10 primeiros versículos fazem parte dessa lição ainda, mas traz algo realmente muito maravilhoso. E aí vai dizer assim, a partir do verso 1 do capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Babilônia foi destruída e aniquilada. Agora João ouve no céu uma voz, um som de uma grande multidão. Aleluia! O Cordeiro venceu. Louvem ao nosso Deus todos os povos, grandes e pequenos. Bem-aventurados todos os que são chamados às bodas do Cordeiro. Sim, é verdade. Deus tem o controle sobre tudo. O fim absoluto do mal vai acontecer no tempo determinado por ele. Aqueles que forem fiéis e verdadeiros habitarão a Nova Jerusalém. Mas, como disse, hoje nós podemos e devemos escolher o que queremos fazer, a quem devemos e a quem queremos adorar. Aquilo com que vamos concordar ou discordar, ainda que o mundo, o sistema babilônico possa nos trazer, nos mostrar que isso que eles fazem é certo ou pareça certo, na verdade não é. E então nós vamos, a partir do capítulo 19, e aqui já nesse início, vermos de que o fim da Babilônia vai acontecer. O fim do mal vai acontecer. E nós, os servos do Senhor, somos chamados por Ele a adorá-lo em espírito e em verdade, a glorificá-lo,
a morarmos, a habitarmos a nova